Existem segredos no passado, e até mesmo no nosso presente, que nem a ciência moderna conseguiu desvendar. Enigmas que desafiam nossa lógica, que resistem a cada tentativa de explicação. Vivemos em uma era de avanços tecnológicos sem precedentes, onde mapeamos o genoma humano e perscrutamos as profundezas do cosmos. Acreditamos ter as ferramentas para decifrar qualquer código, para entender qualquer fenômeno. No entanto, a realidade nos mostra, repetidamente, que o universo ainda guarda mistérios que nos deixam perplexos, como se fossem ecos de um tempo ou de uma sabedoria que perdemos ou que talvez nunca tenhamos possuído. Esses mistérios não são meras curiosidades de rodapé na história da ciência. Eles são questões fundamentais que nos forçam a reconsiderar o que pensamos saber sobre nossa própria história, sobre nosso planeta e sobre nosso lugar no universo. São como portas trancadas para as quais ainda não encontramos a chave. O que acontece quando a ciência, nossa mais poderosa ferramenta para entender o mundo, encontra um muro intransponível? O que esses enigmas nos dizem sobre os limites do conhecimento humano e a vastidão do desconhecido? Nesta jornada, vamos explorar alguns desses mistérios profundos. Vamos mergulhar em um livro escrito em uma língua que ninguém pode ler, examinar um mapa que parece ter sido criado milhões de anos antes da humanidade existir e escutar os sons inexplicáveis que ecoam dos céus. Prepare-se para questionar o que você sabe, pois estamos prestes a entrar em um território onde a ciência se cala e o mistério fala mais alto. Imagine um livro antigo, datado do século XV, repleto de ilustrações vívidas e texto meticulosamente escrito à mão. Agora, imagine que por mais de 600 anos, ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu ler uma única palavra dele. Este é o enigma do manuscrito de Voynich. Suas páginas estão cheias de desenhos de plantas que não correspondem a nenhuma espécie conhecida na Terra, diagramas astrológicos estranhos e figuras humanas em cenas enigmáticas. O texto que acompanha essas imagens é um fluxo contínuo de caracteres desconhecidos, formando um idioma que desafia toda e qualquer análise linguística. As mentes mais brilhantes do mundo tentaram quebrar seu código. Criptógrafos de renome mundial, linguistas experientes, historiadores e até mesmo os decifradores de códigos da CIA dedicaram anos de suas vidas a este mistério, mas todos falharam. Cada tentativa de tradução, cada análise estatística dos caracteres levou a um beco sem saída. O manuscrito permanece teimosamente silencioso, guardando seus segredos com uma tenacidade que beira o sobrenatural. Sua existência levanta uma questão perturbadora. Quem teria o conhecimento e o tempo para criar uma obra tão complexa? E, acima de tudo, por quê? As teorias são tão fantásticas quanto o próprio livro. Alguns acreditam que é a obra de um gênio medieval, talvez Leonardo da Vinci, criando uma linguagem secreta para proteger seu conhecimento. Outros especulam que poderia ser uma farsa elaborada, um objeto sem sentido projetado para enganar colecionadores ricos. E há aqueles que olham para as plantas alienígenas e os diagramas cósmicos e sussurram uma origem extraterrestre, um compêndio de conhecimento de outro mundo. Mesmo com a inteligência artificial e o poder computacional de hoje, o manuscrito de Voynich continua a ser um livro fechado, um mistério que o tempo se recusa a resolver. Nas profundezas dos Montes Urais, na Rússia, uma descoberta abalou os fundamentos da nossa compreensão da história. Não foi um fóssil ou uma ferramenta antiga, mas algo muito mais complexo. Uma laje de pedra maciça, pesando mais de 1 tonelada, conhecida como a Pedra de Dashka. O que a torna tão extraordinária não é seu tamanho, mas o que está gravado em sua superfície. Trata-se de um mapa tridimensional de alta precisão da região dos Urais. Um mapa que, segundo as análises geológicas, teria sido criado há cerca de 120 milhões de anos. Uma época em que os dinossauros vagavam pela Terra
e a humanidade, como a conhecemos, estava a um futuro inimaginavelmente distante. O nível de detalhe neste suposto mapa é simplesmente impossível para a tecnologia que acreditamos existir na pré-história. Ele não mostra apenas os contornos de rios e montanhas, mas também complexos sistemas de engenharia civil, como canais, barragens e vastas áreas de irrigação. A escala e a precisão sugerem uma visão aérea, uma perspectiva que só poderíamos alcançar com a aviação ou satélites. Como poderiam seres de 120 milhões de anos atrás ter criado algo assim? A ciência convencional nos diz que não havia civilizações inteligentes naquela época, muito menos capazes de tal feito cartográfico e de engenharia. As teorias que tentam explicar a pedra de Dashka nos levam ao reino da ficção científica. Poderia ser a prova de uma civilização perdida e incrivelmente avançada que floresceu e desapareceu muito antes da nossa? Uma civilização cujos únicos vestígios são este mapa de pedra, um testamento silencioso de sua existência? Ou, como alguns sugerem, seria este um artefato deixado por visitantes de outro mundo, antigos astronautas que mapearam nosso planeta por razões que só podemos imaginar? A pedra está lá, um fato físico e inegável. Um mapa de um tempo que não deveria ter sido mapeado, desafiando a cronologia da vida inteligente na Terra. Desde o início dos anos 2000, um fenômeno auditivo global tem intrigado e assustado pessoas em todo o mundo. De cidades movimentadas a vilarejos remotos, testemunhas relatam ouvir sons estranhos e poderosos emanando do próprio céu. Eles são descritos de várias maneiras, como o ranger de metal maciço, o zumbido de uma máquina colossal, ou, mais assustadoramente, como o som de trombetas gigantescas. Esses ruídos, muitas vezes chamados de o som do apocalipse ou The Hum, são gravados e compartilhados online, criando um arquivo global de um mistério que parece não ter fonte visível. O que está causando esses sons que parecem vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo? Cientistas e pesquisadores têm se debruçado sobre o fenômeno, mas uma explicação definitiva continua a escapar-lhes. As teorias são vastas e variadas, cada uma tentando dar sentido ao inexplicável. Alguns geofísicos sugerem que os sons poderiam ser sismoacústicos, gerados pela liberação de pressão das placas tectônicas ou microterremotos. Outros olham para o céu, propondo que poderiam ser o resultado de interações entre o campo magnético da Terra e ventos solares, ou talvez distantes eventos cósmicos cujas ondas sonoras de alguma forma chegam até nós. Nenhuma dessas teorias, no entanto, explica completamente a natureza metálica e quase industrial dos ruídos relatados. A ausência de uma resposta científica clara abre espaço para o mistério e o fascínio. Para muitos, os sons têm uma conotação espiritual ou apocalíptica, ecoando antigas profecias sobre trombetas celestiais que anunciam grandes mudanças. Independentemente da origem, esses sons nos lembram que nosso planeta é um sistema dinâmico e complexo, com processos que ainda não compreendemos totalmente. Eles são um lembrete audível de que, mesmo na nossa era tecnológica, existem forças em jogo, bem acima de nossas cabeças, cujos mecanismos e propósitos permanecem um profundo e ressonante enigma. Exploramos um livro que não podemos ler, um mapa de um tempo que não deveria existir e um som cuja fonte nos escapa. Cada um desses mistérios é um fio solto no grande tecido da nossa realidade. Eles nos lembram que, por mais que avancemos, por mais que iluminemos os cantos escuros do conhecimento, o universo sempre parece ter mais um véu a ser levantado. A ciência é uma ferramenta poderosa, talvez a mais poderosa que já criamos, mas ela opera dentro dos limites da nossa percepção e da nossa compreensão atual. O que está além desses limites? Talvez esses enigmas não sejam falhas em nossa compreensão, mas convites.
convites para sermos mais humildes, para reconhecermos a vastidão do que não sabemos. Eles nos forçam a fazer perguntas maiores. Somos a primeira civilização inteligente neste planeta? Estamos sozinhos no cosmos? Existem leis da física e da natureza que ainda nem começamos a imaginar? As respostas podem estar escondidas nas páginas de um manuscrito, gravadas em uma pedra antiga ou ecoando na nossa atmosfera, esperando por uma mente, uma tecnologia ou uma perspectiva que finalmente possa compreendê-las. A busca pelo conhecimento é, em sua essência, a jornada humana. E mistérios como esses são os faróis que nos guiam nessa jornada. Eles alimentam nossa curiosidade, impulsionam nossa imaginação e nos garantem que, não importa o quanto aprendamos, sempre haverá uma nova fronteira a ser explorada, um novo enigma a ser desvendado. O universo não é um livro fechado, mas uma história sem fim, e nós acabamos de virar mais uma página, apenas para descobrir que o próximo capítulo é ainda mais misterioso que o anterior.